Boa noite. Um policial foi morto a tiros na cidade náutica em São Vicente. Bandidos que assaltavam um caixa eletrônico atiraram contra o PM que chegava para trabalhar. O crime foi neste posto de gasolina que fica na Avenida Manuel de Abreu, uma das mais movimentadas da cidade náutica. Durante a madrugada, 7 homens armados renderam clientes e funcionários do posto para explodir os caixas eletrônicos do local. Eles colocaram dinamites nos equipamentos. E eles foram todos colocados ali dentro da lojinha de conveniência, cerca de 5 ou 6 pessoas. Conforme as pessoas passavam na rua, já eram colocadas lá dentro também. Não é? E o interessante é que a parede que separa o compartimento de um dos caixas eletrônicos para o compartimento da loja de conveniência é uma parede muito fina, de gesso, me parece até. Quer dizer, se houvesse a explosão, essas pessoas que estavam ali sob custódia dos criminosos, elas também até poderiam sofrer alguma coisa também. Durante a ação, outros marginais que estavam na rua ao lado, dando cobertura ao bando, perceberam a presença de 2 policiais que chegavam para trabalhar na base que fica a 50 metros do posto. Houve troca de tiros e um dos PMs morreu. Os bandidos conseguiram fugir. Na fuga, esses indivíduos que usavam possivelmente 2 carros e mais uma moto, acabaram se envolvendo num acidente com uma motocicleta, perderam parte do para-choque. Esse material também está apreendido, vai ser encaminhado para a perícia. O Corpo de Bombeiros e o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, foram chamados para desarmar a bomba. O local precisou ser isolado. O trabalho dos policiais da capital terminou com a explosão do artefato. E outro caixa eletrônico foi roubado na madrugada de hoje. O crime aconteceu em Praia Grande, no supermercado Extra da Avenida Guilhermina. Os bandidos conseguiram fugir levando o dinheiro. Comerciante que atirou e matou o ladrão ontem em Praia Grande prestou depoimento na tarde de hoje. Ele pode ser preso por porte ilegal de arma. O depoimento durou mais de 3 horas. O comerciante, que não quis gravar a entrevista, compareceu nessa tarde ao 2º DP de Praia Grande. Ele confessou ter matado Fábio dos Santos, de 24 anos, em legítima defesa. Fábio tentou assaltar a esposa dele quando ela saía do banco. O crime aconteceu ontem no bairro do Vila Caissara. Tanto o assaltante atirou nele, como ele, para se defender, atirou no assaltante. E o assaltante veio a morrer nas proximidades. E ele foi até o local, pegou um malote de volta, não é? E como havia muita gente, aquela coisa toda, ele entregou o malote para um conhecido, né? Para um conhecido, para que se entregasse para a esposa dele, e foi embora. Fábio dos Santos tinha 8 passagens por roubo. Durante o crime, um comparsa que está foragido o aguardava em uma moto. As imagens das câmeras de monitoramento da prefeitura devem ajudar nas investigações. O comerciante que atirou contra o bandido pode responder por porte ilegal de armas. A arma não foi localizada, né? Ele disse que jogou fora, né? Nós vamos fazer diligências para ver se encontra a arma. Mas pelos indícios, pelos cartuchos encontrados lá, é uma arma de uso proibido, que é exclusivo das Forças Armadas, é um calibre 45. Vamos verificar se houve excesso por parte dele nessa injusta agressão do assaltante em relação a ele, né, que ele se defendeu, porque são muitos os tiros lá constatados, né, no local. A polícia aguarda o laudo do IML. Testemunhas que estavam no local no momento do crime devem ser ouvidas nos próximos dias para a conclusão do inquérito. Porte ilegal de arma é crime inafiançável. A pena varia de 2 a 4 anos de prisão. E em Vicente de Carvalho, no Guarujá, um policial rodoviário foi baleado ontem à noite. As marcas de sangue indicam que foi neste local que o policial militar rodoviário Manuel Pereira Filho foi baleado. O crime aconteceu nesta revendedora de veículos que fica na esquina da Avenida Presidente Vargas com a Rua Barão do Rio Branco, em Vicente de Carvalho, em Guarujá. Era início da noite de ontem, quando 2 homens entraram na loja e anunciaram o assalto. De acordo com o boletim de ocorrência, após a chegada dos assaltantes, o sargento se identificou como policial. Foi neste momento que eles atiraram contra ele e acertaram o maxilar e a cabeça. Ele efetuou apenas um disparo contra os homens, que fugiram sem levar nada.
O sargento da Polícia Militar Rodoviária estava de folga e foi até a loja para negociar um veículo. O PM de 36 anos foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Santo Amaro. O estado de saúde dele era regular e consciente. A Polícia Militar apreendeu a arma da vítima e o cartucho deflagrado. Polícia Civil prende homem acusado por sequestro em Praia Grande. Os investigadores localizaram o criminoso pela internet. A repórter Andressa Ramires tem os detalhes. Uma foto postada na rede social na internet mostrava um homem segurando notas em dinheiro. William Alan Bacarim foi preso na manhã de ontem em Praia Grande. Doutor, como é que vocês chegaram através de uma foto na internet nesse rapaz? O trabalho de investigação fez com que a gente, após o recebimento de uma denúncia, verificasse algumas postagens que estavam sendo feitas nesse site social, onde uma pessoa estaria demonstrando certa quantia em dinheiro. Nós fizemos uma verificação, levantamos alguns elementos, pesquisamos e separamos algumas fotos. Chamamos algumas vítimas e, de plano, essas vítimas reconheceram o elemento. Diante disso, foi solicitado uma mandado de prisão temporária junto à Justiça Local de Praia Grande, bem como também a expedição de mandado de busca e apreensão para a residência do elemento. O último crime cometido por esse rapaz foi um sequestro em Praia Grande há cerca de 10 a 15 dias? Exatamente. Foi um dos delitos que ele participou. Nós estamos agora verificando a participação dele em outros delitos. A gente está aqui à disposição de eventuais pessoas que tenham visto essa postagem e que possam estar, ou tenham sido vítima desse elemento, para que a gente possa estar ainda também esclarecendo outros delitos que ele possa ter praticado. Denúncias podem ser feitas para qual telefone? Pode ser feito diretamente aqui, ou via 181, ou diretamente aqui para a DIG pelo 3228-6444. Muito obrigada pela entrevista, doutor Andressa Ramires, para o Caderno Regional. Depois do intervalo, os radares em Santos. A cada 3 minutos, um veículo é multado na cidade. Aqui no estúdio, eu entrevisto ao vivo o presidente da CET. Nós voltamos já. Os radares eletrônicos de Santos registraram mais de 75 mil multas no ano passado. Houve uma arrecadação de quase 7 milhões de reais só com esse tipo de infração. Hoje são 23 radares espalhados por toda a cidade. Todos eles identificados com placas, mostrando que logo à frente há fiscalização eletrônica. Mas na maioria das vezes é fácil de encontrar algum motorista que já foi vítima desse tipo de infração. Você tem que andar olhando o velocímetro. Se passa 5 quilômetros, você leva a multa. E não adianta conversar com eles, nada. É um horror. Cada esquina tem um radar, você não sabe onde está, você não vê os radares, fica difícil, né? Dados da CET apontam que no ano passado, 211 motoristas foram multados por dia nos radares da cidade, o que representa um total de 76.940 notificações. A grande parte dessas infrações por radares acontecem na orla da praia. Entre os bairros do Boqueirão e do José Menino, foram 20.508 multas aplicadas só no ano passado, o que representa 26,65% do total de infrações. Eu sou favorável, não me recordo de ter sido multado por excesso de velocidade, e é uma questão de educação e consciência. É uma segurança para os motoristas e pedestres? Com absoluta certeza. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o presidente da CET, Antônio Carlos Silva Gonçalves. Presidente, boa noite, obrigado por participar conosco. Com essa arrecadação aí de quase 7 milhões de reais só de multas de radares, o que dá para ser feito para melhorar o trânsito de Santos? Esse dinheiro fica exclusivamente para a CET, presidente? Fica totalmente aplicado na CET, principalmente em educação de trânsito e sinalização viária, horizontal e vertical. Existe a previsão de instalação de novos radares na cidade? Tem gente dizendo que já tem um em cada esquina, como nós vimos ali na matéria. Não é o caso, não é, presidente? Não está dessa maneira. O que a gente percebe é que os radares, a grande maioria da população não é multada com radar. Cada 10 mil carros que passam, 3 são multados. E os radares, eles são, eu costumo dizer que é a multa incontestável. Eles são sinalizados, fotografados, são fixos, eles não são móveis, são fixos.
E eles garantem, eles estão colocados em locais que garantam a segurança da população, de pedestres e motoristas. Então é difícil você contra-argumentar com uma multa de radar. Agora me pergunto também que horário que esses carros são multados, não é, presidente? Porque do jeito que está o trânsito em Santos, está meio difícil até andar para 50 por hora, pegar velocidade, né? Na praia, principalmente em determinados horários, não dá nem para atingir a velocidade. Agora, o que precisa a CET fazer para tirar esse rótulo que já teve e continua tendo, de indústria da multa? Teve carros aí uma época que usava até adesivos, né? Visite Santos e ganhe uma multa. O senhor tem uma preocupação para tentar mudar um pouco essa imagem também? Sem dúvida alguma, a gente tem que resgatar, primeiro, a autoestima dos funcionários da CET. Eles também se tornaram vítimas desse distanciamento com a população. Então eles precisam ter a imagem deles recuperada de forma que eles possam disponibilizar um trabalho à altura do que a população espera desses agentes. Esses radares que estão sendo colocados agora, eles vêm com duas novidades. Uma delas vai fazer a leitura de caminhões que passam por locais inadequados, que não é permitido, em horários também totalmente inadequados. E a outra vai ter a leitura de OCR. OCR significa, faz a leitura da placa e imediatamente já passa os dados para uma central. Se os carros não tiverem licenciados, se tiver carro roubado, já dá informação imediata para que a gente possa tomar medidas para esse tipo de ocorrência. Nos novos radares, isso? Todos eles. Todos eles vão passar a ter esse... Vão passar a ter essa leitura imediata da placa dos veículos. Os corredores de ônibus, né, instalados na costa, depois Conselheiro Nébias, qual o balanço? É positivo? Há a intenção de se implantar novos corredores, como na Afonso Pena, por exemplo, que é uma avenida também de grande movimento? Isso, na João Pessoa, na Nossa Senhora de Fátima. Eles são necessários, até porque para resolver trânsito nós precisamos dar transporte público de qualidade, para que o munícipe se veja com segurança, conforto, tranquilidade, pontualidade, para quando tiver algum compromisso, chegar ao seu local com muita segurança de que horário vai ser cumprido, e para isso precisa dos corredores de ônibus. Hoje a gente não tem corredores interligados, nós temos poucos corredores que eles não se conversam. Então, numa viagem de ônibus, determinados trechos são favorecidos pelos corredores, outros não. Para ter uma ideia do que eu estou querendo passar, um cidadão que sai da Zona Noroeste, na Praça Jerônimo Latesa, no Rádio Clube, e vai para a ponta da praia, ele leva 1h30 nesse percurso. O cara que sai de Santos da rodoviária e vai para a rodoviária de Jabaquara leva 50 minutos, 1 hora. Então a gente precisa otimizar esses corredores de ônibus e rever as linhas de ônibus, para dar maior segurança e tranquilidade para a população. O senhor citou aí o transporte coletivo de qualidade, que vai passar por algumas modificações agora. Não vai receber mais pagamento em dinheiro e alguns ônibus em fase de teste passam a ter internet, Wi-Fi e ar-condicionado, é isso? Isso. O porquê não receber mais em dinheiro no ônibus? E aí é bom ficar claro para a população que o sistema está bem avançado em termos de implementação e precisa ter adesão da população. O cartão transporte é gratuito, a população, o munícipe fica com aquele cartão. Se ele tiver em algum momento, não tiver crédito no cartão, ele tem direito a 2 passagens sem pagar. Claro que quando ele for recarregar o cartão, são descontadas essas passagens, mas de forma a você otimizar esse uso do cartão transporte. O objetivo é acabar com a dupla função do motorista e ao mesmo tempo dar segurança para os munícipes que estão nos coletivos. Nós já tivemos algumas experiências nesse sentido, não é, presidente? Eu me lembro uma época também que não havia a cobrança com dinheiro nos ônibus e eram vendidos na porta dos ônibus. Na porta, no ponto de ônibus. Nesse caso, como fica agora, por exemplo, um turista que vem para a cidade e quer utilizar o sistema de transporte coletivo, como é que ele vai fazer para utilizar o sistema? Ele vai ter o cartão múltiplo unitário, que o turista automaticamente ele deve estar hospedado em algum hotel. Certo. Os hotéis vão estar vendendo esses cartões. Os shopping centers vão estar vendendo esses cartões. E em locais que a gente detectar que ainda não está totalmente coberta essa rede para fornecer esse recarregamento. Alguma coisa parecida com o sistema de metrô? Semelhante ao sistema de metrô. Ele compraria lá um bilhete unitário para ele se deslocar. Número de viagens. No dia seguinte ele não vai estar mais na cidade. Enfim, esse formato ele está sendo adequado de forma que a gente acabe definitivamente com a cobrança no ônibus. E você falou dos ônibus com ar-condicionado, são 30 ônibus e a princípio em teste. E é interessante dizer por que do teste. Algumas pessoas estão falando, não, estão testando, mas depois não vão implementar. Não é isso. O executivo que tem ar-condicionado, o cidadão está sentado e não tem ninguém em pé. O coletivo que vai ter ar-condicionado vão ter pessoas sentadas e em pé. O seletivo tem uma porta de acesso, quer dizer, você climatiza o ônibus de uma forma homogênea.
O outro ônibus, o coletivo, ele tem 3 portas no ônibus. Sim. Então a gente precisa ver o que a população acha disso, se ela gosta desse tipo de conforto no ônibus. Se o ar vai ter efeito efetivamente. Se vai ter efeito efetivamente. São 3 portas, todo instante, abre a porta, fecha a porta. As janelas com ar-condicionado elas são lacradas, você não abre mais a janela. Então isso tudo nós estamos colocando em teste ainda até o final do mês de abril. Vão ter 6 ônibus com piso baixo para favorecer o acesso de pessoas com mais idade e também no momento em teste, porque são ônibus mais frágeis. Nós precisamos ver até que ponto eles dão uma tranquilidade no sistema de ônibus, e o wireless, que é o Wi-Fi, em todos os ônibus. Esses não são só nos 30, vai ter em todos os ônibus da cidade de Santos. Agora, secretário, semáforos, né? Sincronismo e esses novos semáforos agora com LED, né? Que é uma parceria com a empresa de energia que vai ceder ela que vai fazer a instalação. Ela está fazendo toda a troca, toda a instalação, porque a empresa, quando tem a concessão da energia elétrica, ela tem alguns investimentos a fazer na cidade. Nesse momento está fazendo na CT, trocando todos os semáforos. Nós temos aproximadamente 400 cruzamentos semaforizados, com lâmpadas incandescentes que costumeiramente queimam. A vida útil de uma lâmpada incandescente 10 mil horas e de uma lâmpada LED 100 mil horas. Fora isso, nós vamos economizar 90% do que gastamos. Tem um queimado ali na praia quando faz o retorno para entrar na Conselheiro Nebias ou seguir pelo Oswaldo Cruz, viu? Então vamos ver se aproveitar, sair daqui já passa para queimar. Nós vamos economizar 90% do consumo de energia elétrica. Isso é a substituição para LED. Agora estamos instalando também 49 semáforos na Ana Costa, na orla da praia, e parte da Martins Fontes e Nossa Senhora de Fátima, que eles têm uma autoprogramação. Eles têm um laço virtual e eles fazem a liberação da faixa de rolamento conforme o volume de carros. O que tiver mais volume é uma abertura maior, o que tiver menos volume, uma abertura menor. O senhor acredita que um dia vamos ter rodízio de automóveis em Santos, secretário? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar mais na frente. Se for a necessidade, que a gente percebe que o governo federal a cada instante libera a IPI dos automóveis, cada vez mais a gente tem automóveis circulando, a frota de Santos aumenta mais do que 10%. Prorrogou de novo até o final do ano agora. Prorrogou, se não me engano, até 2014. A frota de automóveis em Santos aumenta 10% ao ano, as ruas não alargam. Então, isso é uma coisa mais para frente. Agora, nós temos que priorizar corredores de ônibus, temos que ter semáforos integrados, inteligentes e sincronizados, que hoje em Santos nós temos muito poucos. E aí tem algumas outras alternativas. É preciso fazer campanha para mudar um pouquinho a consciência também dos motoristas, né, secretário? Tem isso porque também. Normalmente ninguém quer abrir mão do conforto do seu automóvel. Por mais eficiente que seja o transporte coletivo, vou de ônibus, quero ir com o meu carro, aquela coisa toda. Então precisa mudar um pouquinho, né? As filas duplas na frente de escolas, filas triplas. Exatamente. Outro dia eu presenciei uma fila tripla, que eu imaginei que era rápido e não foi. Porque a mãe do aluno, do garoto que estava levando ele na escola, encontrou um amigo e ficou conversando. Então a gente precisa começar a enxergar de que maneira todos nós vamos melhorar o trânsito de Santos. Quero agradecer ao presidente da CET, Antônio Carlos Silva Gonçalves. Presidente, obrigado pela participação conosco aqui e sucesso aí nessa nova empreitada. Muito obrigado. A seguir, confirmada a primeira morte de dengue na região este ano. Nós voltamos já. Futebol. Os santistas Neymar e Arouca estão na lista do técnico Luiz Felipe Scolari para enfrentar a Bolívia em partida amistosa sábado, em Santa Cruz de la Sierra. Todos os jogadores convocados atuam no Brasil. Eles se apresentam na sexta-feira. A relação completa está no santaportal.com.br. E morreu às 2h da manhã de hoje, aos 78 anos, Aldo José dos Santos, jornalista, radialista, comentarista esportivo e escrivão aposentado. Aldo trabalhou no extinto jornal Cidade de Santos e no São Vicente Jornal. O corpo foi cremado no cemitério Memorial em Santos no final da tarde. Presidente da CPFL vem a Santos anunciar investimentos para a cidade. Existe um novo programa CPFL nas escolas, correto? Esse é um negócio legal, é um investimento importante na educação das crianças. Nós estamos trazendo aqui um caminhão da companhia que foi preparado para isso, pedagógico. O objetivo é investir na educação das crianças através das escolas municipais,
nós vamos desenvolver os professores, entregar o material para que isso aqui seja, acima de tudo, trabalhado a criança, a cultura da criança num modelo de ter um pouco mais de conservação com energia. Existe também um projeto para fiação subterrânea? Esse é outro projeto importante que a gente trouxe hoje, assinou com o prefeito de Santos. Na verdade, tudo isso que nós estamos falando é um pacote de 8 milhões de investimentos. E esse investimento maior deles, nós vamos fazer um trecho de rede subterrânea, aquela que as pessoas não percebem, que passa por baixo do solo, para alimentar ali a região central de Santos, inclusive ali o próprio Museu Pelé, que deverá ficar pronto até o final do ano. Confirmada a primeira morte por dengue na região este ano. É um homem de 76 anos. Outros 4 casos suspeitos aguardam confirmação em Santos. E em Santos começou a nebulização contra o mosquito transmissor. Seu Oswaldo se protege da dengue como pode. Aqui nós temos uma área grande aqui com calhas, né? E eu procuro sempre manter limpo, fazendo limpeza, botando algum tipo de inseticida, né? Mas realmente está tendo muito mosquito, né? A gente está percebendo que a coisa aumentou muito, né? Agora vai receber a visita dos agentes de saúde. Eles carregam nas costas esse equipamento que parece uma mochila. Tem uma missão e tanto: acabar com o mosquito transmissor da doença. A nebulização começou a ser feita em Santos nesta terça-feira. 26 profissionais dão orientações aos moradores e aplicam o inseticida nas áreas externas. Os primeiros trabalhos foram no bairro do Macuco. A expectativa é visitar até 800 casas por dia, aplicar mais de 20 litros do produto. A ação vai até 15 metros, garantem os técnicos. É o mesmo que atingir o 3º andar de um prédio, por exemplo. Os locais que estão sendo selecionados são os locais onde há uma transmissão mais acentuada nesse momento. O lado externo implica entrar nos quintais, entrar na área coletiva dos prédios, condomínios, para que o inseticida possa abranger toda a área do imóvel, todo o entorno do imóvel e todo o quarteirão. Enquanto o fumacê é feito, os moradores têm que sair de casa. Os animais de estimação também devem ser retirados. Além do Macuco Encruzilhada, na dependência do quanto tempo a gente vai conseguir terminar esses 2 bairros, outros bairros serão continuados aí de acordo com o indicador de transmissão, o indicador epidemiológico. Quantas pessoas já contraíram dengue só onde a senhora mora? 5 pessoas. A senhora tem medo? Eu tenho. Pode dar hemorrágica, ou a gente pode ir para o hospital, ou morrer, né? Sei lá. O número de casos de dengue em Santos aumentou mais de 40% em uma semana. Chegou a 3.295, mais da metade do que o registrado em 2010, por exemplo, quando a cidade viveu uma das maiores epidemias da doença. Também já se tem a primeira morte registrada em decorrência da dengue. Segundo a prefeitura, trata-se de um senhor de 76 anos que estava internado em um hospital da cidade no mês passado. O idoso morreu cerca de uma semana depois da adolescente Maiara de Oliveira, de 16 anos. A família da jovem acredita que a causa também foi dengue, porém a prefeitura ainda não apresentou o exame para confirmação. As outras 3 mortes que aguardam confirmação são de 2 mulheres em São Vicente e uma senhora de 56 anos de Guarujá. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, as primeiras notícias chegam nos boletins da Santa Cecília FM. Na TV, às 1h15, tem Redação Regional. E às 7h30 da noite, aqui no Caderno Regional, eu apresento o resumo das principais notícias da Baixada Santista e espero por você. Uma boa noite, até amanhã.